Números capítulo 22. Começam as profecias de Balaão. Balaque o convoca, assalaria. O Senhor lhe proíbe cooperar. Depois partiram os filhos de Israel e armaram suas tendas nas campinas de Moabe, sobre este lado do Jordão, à altura de Jericó. Vendo, pois, Balaque, filho de Zippor, tudo o que Israel fizera aos amorreus, Moabe temeu muito diante da face deste povo, porque era numeroso. E Moabe estava angustiado por causa dos filhos de Israel. Por isso Moabe disse aos anciãos dos midianitas: Agora lamberá esta congregação tudo quanto houver ao redor de nós, como boi lambe a erva do campo. Naquele tempo, Balaque, filho de Zippor, era rei de Moabe. Este enviou mensageiros a Balaão, filho de Beor, a Petor, que está junto ao rio, na terra dos filhos do seu povo, a chamá-lo, dizendo: Eis que um povo saiu do Egito, eis que cobre a face da terra, e está estacionado defronte de mim. Vem, pois, agora, rogo-te, em meu favor amaldiçoa este povo, pois mais poderoso é do que eu. Talvez prevalecerei, de modo que o poderemos ferir e lançar fora da terra. Porque eu sei que a quem tu abençoares será abençoado, e a quem tu amaldiçoares será amaldiçoado. Então foram-se os anciãos pertencentes a Moabe e os anciãos pertencentes a Midian, com o preço dos encantamentos nas suas mãos, e chegaram a Balaão, e lhe disseram as palavras de Balaque. E ele lhes disse: Hospedai-vos aqui esta noite, e vos retornarei palavra, como o Senhor me falar. Então os príncipes de Moabe permaneceram com Balaão. E veio Deus a Balaão e disse: Quem são estes homens que estão contigo? E Balaão disse a Deus: Balaque, filho de Zippor, rei de Moabe, os enviou a mim, dizendo: Eis que o povo que saiu do Egito cobre a face da terra. Vem tu agora, amaldiçoa-o para mim. Porventura serei capaz de prevalecer em peleja contra ele e expulsá-lo. Então disse Deus a Balaão: Não irás com eles, nem amaldiçoarás a este povo, porquanto este bendito é. Então Balaão levantou-se ao alvorecer e disse aos príncipes de Balaque: Ide para dentro da vossa terra, porque o Senhor recusa deixar-me ir convosco. E levantaram-se os príncipes de Moabe, e vieram a Balaque, e disseram: Balaão recusou vir conosco. Porém Balaque tornou a enviar mais príncipes, maiores em número e posição do que aqueles, os quais foram a Balaão e lhe disseram: Assim diz Balaque, filho de Zippor, rogo-te, que não te demores, envia-me, porque grandemente te honrarei e farei tudo o que me disseres. Vem, pois, rogo-te, amaldiçoa-me este povo. Então Balaão respondeu e disse ao servo de Balaque: Ainda que Balaque me desse a sua casa cheia de prata e de ouro, eu não poderia ir além da palavra do Senhor, meu Deus, para fazer coisa pequena ou grande. Agora, pois, rogo-vos que permaneçais aqui também esta noite, para que eu possa saber o que mais o Senhor me dirá. Veio, pois, Deus a Balaão de noite e disse-lhe: Se aqueles homens te vierem chamar, levanta-te, vai com eles. Não, mas somente farás o que eu te direi. Então Balaão levantou-se ao alvorecer e selou a sua jumenta, e foi com os príncipes de Moabe. O palavra eterno está para ferir Balaão, a caminho de cooperar com Balaque. Jumenta repreende Balaão. E a ira de Deus acendeu-se porque ele se estava indo, e o anjo do Senhor estacionou a si mesmo no caminho, para ser adversário contra ele, e ele ia montado sobre a sua jumenta, e 2 de seus jovens servos iam com ele. E a jumenta viu o anjo do Senhor estacionado no caminho, com a sua espada desembainhada na sua mão, pelo que se desviou a jumenta para fora do caminho, indo para dentro do campo. Então Balaão espancou a jumenta para fazê-la tornar para dentro do caminho. Mas o anjo do Senhor pôs-se em uma vereda entre as vinhas, havendo uma parede deste lado e uma parede do outro lado. Vendo, pois, a jumenta, o anjo do Senhor encostou-se contra a parede e apertou contra a parede o pé de Balaão. Por isso tornou a espancá-la.
Então o anjo do Senhor passou mais adiante e pôs-se em um lugar estreito, onde não havia caminho para se desviar, nem para a direita, nem para a esquerda. E quando a jumenta viu o anjo do Senhor, ela se agachou, pronta para se erguer, debaixo de Balaão, e a ira de Balaão acendeu-se, e ele espancou a jumenta com o bordão. Então o Senhor abriu a boca da jumenta, a qual disse a Balaão: Que te fiz eu, que me espancaste estas 3 vezes? E Balaão disse à jumenta: Porque zombaste de mim? Que me dera tivesse eu uma espada na minha mão, porque agora te mataria. E a jumenta disse a Balaão: Porventura não sou eu a tua jumenta, sobre a qual tens cavalgado desde o tempo em que me tornei tua até hoje? Porventura tem sido o meu costume fazer assim contigo? E ele respondeu: Não. Então o Senhor abriu os olhos de Balaão e ele viu o anjo do Senhor, que estava estacionado no caminho e a sua espada desembainhada na sua mão. Pelo que Balaão inclinou a sua cabeça e caiu por terra sobre o seu rosto. Então o anjo do Senhor lhe disse: Por que já 3 vezes espancaste a tua jumenta? Eis que eu saí para ser adversário contra ti, porquanto o teu caminho é perverso diante de mim. Porém a jumenta me viu, e já estas 3 vezes se desviou de diante de mim. Se ela não se tivesse se desviado de diante de mim, na verdade, que eu agora te haveria matado, e a ela teria deixado com vida. Então Balaão disse ao anjo do Senhor: Pequei, porque não sabia que estavas tu estacionado neste caminho para me encontrares. E agora, se isto parece mal aos teus olhos, voltarei atrás. E disse o anjo do Senhor a Balaão: Vai-te com estes homens, mas somente a palavra que eu falarei a ti, esta falarás. Assim Balaão se foi com os príncipes de Balaque. Ouvindo, pois, Balaque que Balaão vinha chegando, saiu-lhe ao encontro até a cidade de Moabe, que está junto do limite de Arnon, o qual está na extremidade do limite. E Balaque disse a Balaão: Porventura não enviei diligentemente a chamar-te? Porque não viestes a mim? Não tenho eu, na verdade, capacidade de promover a tua honra? Então Balaão disse a Balaque: Eis que eu tenho vindo a ti. Porventura poderei eu agora, de alguma forma, falar alguma coisa? A palavra que Deus puser na minha boca, essa falarei eu. E Balaão foi com Balaque e chegaram a Criate-Uzote. Então Balaque sacrificou bois e ovelhas e deles enviou a Balaão e aos príncipes que estavam com ele. E sucedeu que, ao alvorecer, Balaque tomou a Balaão e o fez subir para dentro dos lugares altos de idolatria de Baal, para que dali pudesse ele ver a mais extrema parte do povo. Números capítulo 23. Balaão manda Balaque edificar 7 altares, sacrificam juntos. Deus muda a boca de Balaão e o faz profetizar bênçãos a Israel. Então disse Balaão a Balaque: Edifica-me aqui 7 altares, e prepara-me aqui 7 novilhos e 7 carneiros. Fez, pois, Balaque como Balaão dissera. E Balaque e Balaão ofereceram um novilho e um carneiro sobre cada altar. Então Balaão disse a Balaque: Permanece tu em pé junto ao teu holocausto, e eu irei. Porventura o Senhor me sairá ao encontro, e o que quer que ele me mostrar, eu te notificarei. Então ele foi para um lugar alto, e Deus se encontrou com Balaão, e este lhe disse: Preparei 7 altares, e ofereci um novilho e um carneiro sobre cada altar. Então o Senhor pôs a palavra na boca de Balaão e disse: Volta, Balaque, e assim falarás. Voltou, pois, para ele, e eis que ele estava junto do seu holocausto, ele e todos os príncipes de Moabe. Então ele proferiu a sua parábola, e disse: De Arã, das montanhas do Oriente, o rei de Moabe, Balaque ordenou que eu fosse trazido, dizendo ele: Vem, amaldiçoa-me a Jacó, e vem, promete ira para destruir Israel. Mas como poderia eu amaldiçoar a quem Deus não amaldiçoou? E como prometer ira para destruir a quem o Senhor não prometeu ira para destruir?
Porque do cume das rochas salientes o vejo, e das colinas o contemplo. Eis que este povo habitará sozinho, e entre as nações não será contado. Quem poderá contar o pó de Jacó e o número da quarta parte de Israel? Que a minha alma morra da morte dos justos, e seja o meu fim como o dele. Então disse Balaque a Balaão: Que me fizeste? Tomei-te para amaldiçoar os meus inimigos, mas eis que inteiramente os abençoaste. E ele respondeu e disse: Porventura não terei cuidado de falar aquilo que o Senhor pôs na minha boca? Idem em Monte 2 de Baal. Então Balaque lhe disse: Rogo-te, que vês comigo a outro lugar, de onde poderás vê-lo. Verás somente a mais extrema parte dele, mas a todo ele não verás. E desde ali, para mim, o amaldiçoarás. Assim o levou consigo para dentro do campo de Zofim, ao cume de Pisga. E edificou 7 altares, e ofereceu um novilho e um carneiro sobre cada altar. Então ele disse a Balaque: Permanece tu em pé aqui, junto ao teu holocausto, enquanto eu irei ali para encontrar-me com o Senhor. E o Senhor encontrou-se com Balaão e pôs uma palavra na sua boca e disse: Volta até Balaque, e assim falarás. E havendo vindo a ele, eis que ele permanecia em pé, junto ao seu holocausto, e os príncipes de Moabe com ele. E Balaque lhe disse: Que coisa falou o Senhor? Então proferiu a sua parábola e disse: Levanta-te, Balaque, e ouve. Inclina os teus ouvidos a mim, ó filho de Zipó. Deus não é homem para que minta, nem filho do homem para que se arrependa. Porventura disse ele e não o fez? Ou tem ele falado e não o cumpriu? Eis que recebi mandamento para abençoar, pois ele tem abençoado e eu não o posso reverter. Não viu iniquidade em Jacó, nem contemplou maldade em Israel. O Senhor seu Deus é com ele, e no meio dele se ouve clamor de júbilo de um rei. Deus os tirou do Egito, as suas forças são como as do Reém. Pois contra Jacó não vale encantamento, nem adivinhação contra Israel. Neste tempo se dirá de Jacó e de Israel que coisas Deus tem realizado. Eis que o povo se levantará como leão robusto jovem, e erguerá a si mesmo como leão jovem. Não se deitará, até que coma do capturado por ataque, e beba o sangue dos que forem mortos. Então Balaque disse a Balaão: Nem totalmente o amaldiçoarás, nem totalmente o abençoarás. Porém Balaão respondeu e disse a Balaque: Não te falei eu, dizendo, tudo o que o Senhor falar, isso tenho que fazer? Idem em Monte 3 de Baal. Disse mais Balaque a Balaão: Vem, rogo-te, e te levarei a outro lugar. Porventura bom parecerá aos olhos de Deus que dali tu os amaldiçoes para mim. Então Balaque levou Balaão consigo ao cume de Peor, que olha em direção ao deserto de Gesimon. E Balaão disse a Balaque: Edifica-me aqui 7 altares, e prepara-me aqui 7 novilhos e 7 carneiros. Balaque, pois, fez como dissera Balaão, e ofereceu um novilho e um carneiro sobre cada altar. Números capítulo 24. Balaão abençoou Israel pela 3ª vez. Vendo Balaão que bom parecia aos olhos do Senhor que abençoasse a Israel, não se foi esta vez, como das outras 2 vezes, à procura do encontro de encantamentos, mas colocou seu rosto em direção ao deserto. E levantando-se Balaão os seus olhos, e vendo a Israel, que estava habitando em suas tendas segundo as suas tribos, veio sobre ele o Espírito de Deus. E proferiu a sua parábola, e disse: Balaão, filho de Beor, tem dito, e o homem cujos olhos estão abertos tem dito. Disse aquele que ouviu as palavras de Deus, e que vê a visão do Todo-Poderoso, que caí em êxtase, mas tendo seus olhos abertos. Quão formosas são as tuas tendas, ó Jacó, e os teus tabernáculos, ó Israel. Como vales, eles se estendem, como jardins à beira dos rios,
como árvores de sândalo que o Senhor plantou. É como árvore de cedro junto às águas. De seus baldes manarão águas, e a sua semente estará em muitas águas. E o seu rei se erguerá mais do que Agag, e o seu reino será exaltado. Deus o tirou do Egito, as forças dele são como as do rei. Devorará as nações inimigas dele, e quebrará os ossos delas, e com as flechas dele as atravessará. Encurvou-se e deitou-se como leão, e como leão robusto e jovem. Quem o despertará? Benditos são os que te abençoarem, e malditos são os que te amaldiçoarem. Então a ira de Balaque se acendeu contra Balaão, e ele bateu as suas palmas. E Balaque disse a Balaão: para amaldiçoar os meus inimigos, te tenho chamado. Porém agora, já 3 vezes, os abençoaste inteiramente. Agora, pois, foge para o teu lugar. Eu tinha declarado que te honraria grandemente, mas eis que o Senhor te privou desta honra. Então disse Balaão a Balaque: não falei eu também aos teus mensageiros que me enviaste, dizendo eu, ainda que Balaque me desse a sua casa cheia de prata e ouro, não poderia eu ir além do mandamento da boca do Senhor, fazendo bem ou mal de meu próprio coração, mas o que o Senhor falar, isso falarei eu? Agora, pois, eis que me vou ao meu povo. Vem, pois, e eu te avisarei sobre o que este povo fará a teu povo nos últimos dias. Deus mais profetiza e abençoa Israel pela boca de Balaão. Então proferiu ele a sua parábola e disse: afirmação de Balaão, filho de Beor. Afirmação do homem cujos olhos estão abertos. Afirmação daquele que ouviu as palavras de Deus e o que sabe a ciência do Altíssimo. O que viu a visão do Todo-Poderoso, o que caí em êxtase, mas tendo seus olhos abertos. Eu o verei, mas não agora. Eu o contemplarei, mas não de perto. Uma estrela procederá de Jacó, e um cetro subirá de Israel, que ferirá os limites de Moabe, e destruirá todos os filhos de Sete. E Edom será uma possessão, e Seir também será uma possessão para seus inimigos. Pois Israel se portará valentemente. De Jacó virá aquele que terá domínio, e exterminará os que restam da cidade. E quando ele viu os de Amaleque, proferiu a sua parábola e disse: Amaleque era a primeira das nações, porém o seu fim será destruição para sempre. E vendo ele os quenitas, proferiu a sua parábola e disse: firme está a tua habitação, e puseste o teu ninho na rocha saliente. Todavia, o quenita será consumido até que Assur te leve por prisioneiro. E, proferindo ainda a sua parábola, disse: ai, quem viverá quando Deus fizer isto? E as naus virão das costas de Quitim, e afligirão a Assur, também afligirão a Eber, que também será para destruição para sempre. Então Balaão levantou-se e se foi e voltou ao seu lugar, e também Balaque se foi pelo seu caminho.